Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja sempre toda honra, glória, louvor e adoração, amém? No Salmo 150, o salmista exorta toda a criatura a louvar a Deus, né? Tudo que nós oferecemos para Deus, nós recebemos dele, mas o louvor e a adoração, nós estamos dando de nós mesmos, né? Por isso que o Pai fala que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós adoramos o nosso Deus, porque ele é o único Deus, porque ele é o nosso amado, porque ele é Deus da nossa salvação, porque Ele é a nossa alegria quando nós acordamos e a nossa alegria quando nós dormimos, amém? Então o Salmo 150 fala assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufo e flauta, louvai com instrumento de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, amém? E vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, porque somente ele é digno, né? De toda honra, glória e louvor. Vamos ter uma palavra de oração, está orando pela irmã Genir, pelo irmão Isaías, pelo marido da Meia, da turma da Senador, que vai passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja com ele, pelo pessoal lá da Senador, que nós nos revimos depois de 50 anos quase, né? E por todos aqueles que precisam, né? De uma intervenção sobrenatural do Senhor, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo, maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração são para ti. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas nossas fraquezas, Senhor. Te pedir perdão, Senhor, ó Deus, porque, Senhor, muitas vezes nós não te adoramos como o Senhor é merecedor, mas nós queremos, Senhor, ter um coração agradecido por tudo. Te agradecemos pela vida, Senhor, pela saúde, pela família, pelos filhos. Louvado, exaltado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigada, porque até que o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado. Muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, em favor das nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, pela saúde da irmã Genir, da irmã Maria Nilza Colim. Senhor, ó Deus, de todos que entrarem na live, abençoa a saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. A tua palavra declara que verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores e enfermidades, pelas suas machucaduras, nós já fomos curados e nós tomamos posse, porque o Senhor pergunta lá em Isaías 53, quem deu crédito à pregação? E nós damos todo o crédito, porque nós cremos que o Senhor é Salvador, nós cremos que o Senhor tem todo o poder de dar vida, de curar. Senhor, nós cremos no nosso espírito de todo o coração, que verdadeiramente, Senhor, ó Deus, o pão da saúde é a porção dos filhos, que se nós servirmos ao Senhor, o Senhor abençoará o nosso pão, a nossa água, e tirará do nosso meio as enfermidades. Nós cremos, Senhor, que misericórdias nós vinhas vieram sobre a nossa vida, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã, e a tua palavra declara, Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada lar, cada família. Senhor, famílias que estão, Senhor, pensando em se separar. Jesus, reata, Senhor, não permita que haja separação. Nós clamamos a Ti. Senhor, tem misericórdia dos lares, dos filhos, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Senhor, abençoa, Senhor, a obra das mãos, que tudo que nós fizermos, Senhor, abençoa as nossas mãos, que seja para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, os nossos filhos, genro, nora, netos, onde eles estiverem.
Senhor, que a tua boa mão seja com eles, cuida de cada um, guarda a vida de cada um debaixo das suas asas poderosas, Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa nação de toda malignidade. Nós te pedimos, te imploramos, Pai, que essa nação, Senhor, seja bendita, porque o Senhor é Deus aqui nessa nação. E nós te pedimos, levanta homens idôneos, Pai. Entra com o sobrenatural, com o impossível, com o improvável, Pai. Senhor, entra na economia dessa nação. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem piedade, Senhor, um país tão lindo e maravilhoso. Meu Deus, não deixa, Senhor, ó Deus, que o povo passe fome. Tem piedade das vidas, Senhor. Ó Deus, socorre-nos, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar, em nome de Jesus. Abençoa Israel com salvação. Nós amamos aquela nação, porque lá é o local que o Senhor nasceu. Senhor, aquele povo tem uma história muito linda. Senhor, ó Deus, abençoa Israel, salva, Senhor, aquele povo, salva o Brasil, chama a salvação todos aqueles que o Senhor sabe, ó Deus, que hão de crer pela pregação da palavra, em nome de Jesus, amém, amém? Então nós estamos vendo 7 declarações de Jesus no livro de João, declarando o que ele é, e tudo aquilo que ele declarou é referente ao ministério dele, né? Então, quando Moisés passou um tempo, né, 40 anos no Egito, depois ele foi para o deserto, foi lá para apacentar, né, conheceu as filhas de Jetro, se casou com Zípora, né, e teve 2 filhos. E um dia ele passou 40 anos apacentando o gado de Jetro, né, as ovelhas dele, e um dia ele foi no Monte Horebe, que é o monte de Deus, onde Deus manifestou a glória dele numa sarça ardente, né, e chamou Moisés para retornar para o Egito, porque o faraó tinha morrido, e para que ele tirasse o povo do Egito. E ele pergunta, né, Senhor, quem que eu vou falar, né, que me enviou até vós? Até ele, né? Aí o Senhor, né, o anjo do Senhor, que é uma teofania de Jesus, que apareceu na sarça, essa sarça não se queimava, foi uma experiência gloriosa que Moisés teve com a presença do Senhor. Aí o Senhor fala, diga que o eu sou me enviou até vocês. Boa tarde, Cris, a paz. Então, lá, essa palavra eu sou, YHWH, né? E aí os judeus, eles não pronunciavam, né, essa palavra. Então, o que eles fizeram? Eles acrescentaram vogais. E aí ficou sendo Yahvé ou Jeová. E aí a pronúncia se refere a inspirar e respirar, né? Essas letras são referentes. Quando nós inspiramos e quando nós respiramos. E a primeira coisa que acontece quando nós nascemos é respirar, né? Então, o que acontece? Quando respiramos, pronunciamos o nome de Deus, que soprou vida em nós. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida, né? Então, foi Deus que nos deu vida. E quando nós inspiramos e respiramos, nós pronunciamos essas vogais, né? YHWH, que são referentes a respirar e inspirar e respirar. Olha só que interessante, né? Então, uma das declarações de Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida, em João 6,35, né? Então, todo aquele que se alimenta da palavra, alimenta o espírito, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficiente, ela vai no local certinho, ela vai na divisão do espírito, alma, juntas e medula, e pela palavra, os céus, tudo foi criado, né? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, o verbo era Jesus, a palavra viva, né, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem 3 tempos, Jesus esteve no nosso passado, está no nosso presente, já está no nosso futuro, né? E aí ele se declara o pão da vida, aquele que nos dá a vida. Quando nós lemos a palavra, essa palavra ela transforma o nosso ser. E quando nós meditamos, nós temos mais sabedoria do que os mestres.
Quando nós meditamos na palavra, muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Aqui tá uma chuvarada. Tava um calor muito forte. Ontem tinha vento, eu falei, vai chover. E choveu mesmo, e bastante. A paz do Senhor, né? Então, boa tarde, na paz do Senhor. Então, Jesus é esse pão da vida. Toda vez que nós lemos a palavra, né? E quando nós meditamos, o que é meditar? Você decora um versículo, né? Por exemplo, porque eu me apeguei com amor ao Senhor, o Senhor me livrará, estará comigo na angústia, me vivificará, me dará abundância de dias e me mostrará a sua salvação. Então, quando você medita, primeiro você decora o versículo, né? Aí você começa a declarar, eu me apeguei com amor. Aí o que é que Deus vai fazer? Muito boa tarde, Maria Nilza Colim, já orei por você, viu? Já orei por todos aqui da live, depois assiste, né, desde o começo. 37 graus, aqui eu não sei quanto tá, mas deu uma refrescada, né? Então, você medita, né? Porque eu me apeguei com amor, o Senhor vai estar comigo na minha angústia. Mas por que Ele vai estar comigo? Para me livrar, porque Ele é o Deus do livramento, né? E Ele vai me dar abundância de dias, eu vou ter longevidade, eu vou viver muitos anos em nome de Jesus, eu já estou vivendo, glória a Deus, e quero viver muito mais, né? E me mostrará a sua salvação. Então você medita, você decora e você toma posse daquela palavra, você profetiza aquela palavra. Porque a nossa fé não é o que eu estou vendo, é o que eu quero ver, né? Então eu tenho um pé de jabuticaba aqui em casa e eu queria ver aquele pé com fruta. E esses tempos carregou comigo, cada dia eu comia 3 jabuticabas. E isso é fé, né? Eu comecei a ver, comecei a colocar adubo. E o que é colocar adubo? É você profetizar a palavra, é você declarar, tomar posse. Falar, Senhor, eu me apeguei com amor. Então eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo nesse problema, mas o Senhor vai estar não só por estar, porque às vezes a presença de uma pessoa não faz diferença, mas o Senhor vai estar comigo para me livrar. Sua sobrinha Renata, vamos colocar em oração, Maria Nilza, no fim, tá bom? Porque eu já orei, e vamos orar no fim, e depois eu também vou continuar orando, tá bom? Então, aí quando Moisés, né, o Senhor apareceu e falou, eu sou o pão da vida, e tipificava aquele pão que desceu do céu, né, que caía do céu, que era o maná. Deus já estava anunciando que o pão da vida desceria do céu, e Jesus Cristo é o pão da vida, né? Que desceu do céu. Aí depois ele declara, eu sou a luz do mundo, João 8,12, né? Eu achei muito lindo, quando foi que Jesus declarou João 8,12? Eu sou a luz do mundo, né? Ele estava na festa dos tabernáculos, e havia 2 grandes candelabros de ouro maciço, e eles eram iluminados, né, por luz, a luz era iluminada lá pela primeira extração do azeite, né, o azeite extra virgem, e aquele templo ficava todo iluminado, eles eram de ouro, imagina que visão bonita, né? 26 anos em São Paulo, lugar frio, mas anda calor em todo lugar, viu? E aí eles dançavam ao redor para comemorar essa festa dos tabernáculos, quando eles viveram no deserto em cabanas, né? E eles dançavam, se alegravam, e Jesus se coloca no meio deles e declara, eu sou a luz do mundo, né? Quando o Pai falou, haja luz, ele manifestou lá em Gênesis 1, Jesus Cristo para o mundo, chegou a luz da vida, né? Foi manifesto, depois foi criado o sol e a lua, depois, né? Eu sou a porta, João 10:9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então, através de Jesus, nós temos acesso até a presença do Pai. E de lá nós saímos da presença do Pai para os verdes campos. Jesus abriu esse caminho, ele é a porta, é a única porta pela qual nós passamos para entrar lá na presença do Santo dos Santos, na presença de Deus Pai, né? Depois ele declara, eu sou o bom pastor, João 10:11. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, e foi o que Jesus fez, né? Ele deu a vida dele por nós.
A quinta declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, né? Aquele que vive e já aceitou Jesus nunca vai morrer mais, porque só o corpo que vai se desfazer. Mas o nosso espírito está vivo para sempre, ou para o céu ou para o inferno, né? Mas com Jesus nós temos o passaporte para o céu. E que Jesus abra portas abençoadas, né? Porque ele tem uma chave que abre e ninguém fecha. E uma chave que ele fecha e ninguém abre, né? Que ele esteja abrindo portas abençoadas, né? Aí, a sexta declaração, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Revela quem é Jesus. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Então, ele declara que, essa afirmação declara que Deus é criador de todas as coisas, né? Mas Deus Pai só é Pai de quem aceita Jesus Cristo, né? Ele é o Criador, mas Ele é Pai, Ele se torna o Pai de todos aqueles que aceitam Jesus, amém? Então Ele declara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, não existe outro caminho, né? Então, caminho também era a primeira porta do templo. Dava acesso ao arraial do templo, né? Do templo para o pátio. Então, era o primeiro cômodo do templo, chamava caminho. Aí, era o lugar onde os pecadores, né? Todos da tribo se achegavam para fazer o sacrifício. Então, aquele local, o primeiro local, chamava caminho. Verdade era a segunda porta do templo, dava acesso do átrio para o tabernáculo. Era o lugar santo onde só o sacerdote podia entrar. E a terceira porta era a vida, era a última porta. É estreita sim, e não tem reforma, né, Glauco? E Jesus é o caminho, né? E nós temos que andar nesse caminho que é a palavra de Deus. Tem hora que a gente vai saindo, né? Vai saindo pela lateral, Jesus traz de volta, né? Então, aí tinha a terceira porta que chamava vida, porque Jesus falava de coisas que os judeus conheciam, né? Então, essa última porta do templo dava acesso ao Santo dos Santos, onde era um santíssimo lugar, onde a presença de Deus habitava, né? Onde só o sumo sacerdote, e para ser sumo sacerdote, a esposa tinha que ser da linhagem dos levitas e o marido, aí ele se tornava sumo sacerdote, né? Aí ele entrava uma vez por ano, oferecia sacrifício por ele era amarrado, né? Eles colocavam uma cordinha no tornozelo, porque se ele demorasse muito para sair, eles puxavam a pessoa por aquela cordinha. Ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote uma vez por ano, e havia um sorteio, né? Quando João Batista foi sorteado, tinha muitos sumos sacerdotes e alguns nunca entrariam. E João Batista foi sorteado, né? E de repente o anjo aparece lá e fala que as orações dele foram ouvidas, né? E ele não acredita. Qual era a oração dele? O anjo declara que Isabel conceberia, né? Estava anunciando que viria o precursor de Jesus Cristo. E agora, e João Batista veio anunciar o caminho do Senhor, e agora a igreja vai anunciar a vinda de Jesus Cristo, né? Então, aí ele oferecia sacrifício por ele, pelo povo, depois ele saía fora desse santo dos santos, né? E orava pelo povo, e declarava, né, que foi feito o sacrifício, tudo isso, né? Então, na forma que o templo era construído, Jesus estava dizendo o seguinte, né? Ele estava dizendo o seguinte: essas coisas, no caminho, os sacrifícios eram entregues aos sacerdotes, para que esses levassem ao sumo sacerdote, né? Então o sacrifício era entregue e aí eles levavam lá para o sumo sacerdote, né? Entregavam para ele. Quando Jesus fala que é o caminho, ele quis dizer que ele é o sacrifício, né? Perfeito. Ele foi eu achei interessante que uma criança, né, na escola bíblica de criança, boa tarde, irmã Geni, da paz do Senhor, como que a irmã tá? Já orei, viu, pela irmã.
Então a criança falou: ainda bem que Jesus foi o sacrifício perfeito, porque senão ia acabar os animais do mundo, de tanto sacrifício, né? Então, com o sacrifício de Jesus, não precisa mais sacrifício, ele fez o trabalho perfeito, ele é o sacrifício perfeito, né? E o seu corpo é o caminho pelo qual nós temos perdão, né? Só através do sangue do corpo de Jesus nós temos perdão dos pecados, né? E a última porta era a porta da verdade, né? Na porta da verdade, somente os sumos sacerdotes entravam, os escolhidos, para exercer o sacerdócio. E só eles passavam por essa porta, né? A paz do Senhor, irmã Geni, orei, viu? Eu entrei um pouquinho tarde hoje, porque eu tive que sair, e agora já está acabando a live, mas depois assiste toda, tá bom? Agora, todos que aceitam a Jesus passaram, 1 João, 1 Pedro 2,9, mas vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, né? Então vamos declarar que agora nós somos sacerdotes, agora, através de Jesus, nós entramos lá na presença do Pai, no Santo dos Santos, e nós não somos, declara aí, eu não sou propriedade, né? Eu não sou propriedade nem da tristeza, nem do desânimo, nem da solidão. Eu não sou propriedade da doença, não sou propriedade de nada que é maligno em nome de Jesus. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor, porque agora nós somos sacerdotes, né? Jesus é a verdade, nele nós recebemos nova vida de dentro para fora. E a última porta do templo é essa porta da vida, né, onde a presença de Deus habitava, né? E apenas o sumo sacerdote podia entrar lá, né? Agora nós somos, né? E uma vez por ano, Jesus se apresentou ao Pai como nosso sumo sacerdote, né? Fazendo propiciação, purificação pelos nossos pecados. Jesus pagou todo o preço por todos nós, né? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso mesmo, irmã, declara aí, toma posse. Senhor, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, não sou propriedade da doença, nem da tristeza, nem do desânimo, a minha vida pertence ao Senhor, né? E hoje vieram misericórdias novinhas que permitem que eu não seja consumido nem por tristeza, nem pelo desânimo, nem pela decepção do passado, nem pela memória do passado, nem por situações que eu passei, lavado tudo pelo sangue de Jesus, né? E a presença de Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas. Agora a presença de Jesus está nesses vasos de barro que somos nós, né? Jesus habita agora em nós. Então, quando Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele estava declarando, né, todas essas verdades sobre a vida dele. E os judeus sabiam, né, a cada parte do templo, que era o caminho, era a verdade e era a vida. Cada parte tinha esse nome. Jesus se declarou: eu sou o caminho que leva ao Pai, eu sou a verdade, né? A verdade que liberta, e eu sou a vida eterna, né? E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não são mais sacrifícios, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito, né? Então, a partir desse tempo, quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, que o véu do templo foi rasgado, era um véu muito grosso, foi rasgado de alto a baixo, abriu a presença do ser humano para a presença do Pai. Agora ele habita dentro de nós, e é através de nós que a presença de Deus se manifesta ao mundo, né? Então, vamos desfrutar de um relacionamento diário com o Pai, porque nós temos acesso, é o que eu estava falando. Às vezes, para marcar uma especialidade de um médico, né, você demora meses para conseguir, mas para entrar na presença, no Santo dos Santos, onde está Deus Pai, no trono, basta a gente estar sem pecado, né, pedir perdão sempre e falar: Pai, em nome de Jesus, eu entro agora na tua presença, no Santo dos Santos.
porque agora Deus habita em nós, né? E através de nós ele manifesta a sua presença, a sua glória em todo lugar. Amanhã nós vamos ver a 7ª declaração, né? Jesus é a videira verdadeira, todo aquele que está enxertado, né? Que recebe, que é um ramo da videira, recebe a seiva do Espírito Santo, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor, porque um dia, Senhor, através de Jesus Cristo, glória a Deus. Essa palavra eu achei muito linda, né? Que essa palavra, tudo que Jesus falava, ele sabia que os judeus sabiam alguma coisa, né? Eles sabiam o que Jesus estava falando, né? Então, quando ele falou o caminho, era o lugar onde estava, né? A primeira entrada, a verdade, a segunda e a vida a terceira, né? Então fazia parte do templo. Agora nós somos o templo de Jesus, né? Agora ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas você anda aí com todo orgulho, toda alegria, porque agora ele é o tesouro que habita em vasos de barro que somos nós, né? E agora nós somos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Fala, Senhor, eu sou propriedade do Senhor, né? Eu pertenço ao Senhor, o Senhor me comprou pelo preço mais caro que existe, que é o sangue de Jesus. Eu falo sempre que é o líquido mais precioso, mais caro e melhor que existe, que foi o sangue de Jesus que arrancou o pecado de toda a humanidade que aceitá-lo, né? O sangue de Jesus tem poder em todas as épocas, né? Depois que ele veio, fez o sacrifício para perdoar, para limpar de todo o pecado e para nos levar à presença do Pai, né? Senhor, nós queremos te agradecer, porque através do teu sangue, Senhor, nós entramos no caminho, e como o irmão Glauco declarou que é estreito, mas, Senhor, esse caminho leva para a eternidade e vale a pena nós andarmos no teu caminho, na tua palavra. O Senhor é a verdade. Obrigada, porque um dia eu perguntei para o Senhor o que é a verdade, e o Senhor declarou, eu sou o caminho, a verdade, e o Senhor é a vida que está em nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que Senhor supre todo esse vazio do nosso coração. Senhor, o Senhor é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor se manifestou na nossa vida como o pão da vida. Muito obrigada porque o Senhor se revelou como a luz do nosso caminho. Porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada, Senhor, do que nós precisamos vai nos faltar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Quando nós tivemos o encontro com o Senhor, nós já passamos da morte eterna para a vida eterna. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, por se revelar a nós. Quantas pessoas vivem no engano, na mentira. Senhor, não acreditam que o Senhor é Deus. Ó Deus, colocam, Senhor, rótulos errados sobre o Senhor. Muito obrigada, porque nós te buscamos e o Senhor se revelou como o caminho verdadeiro, como a verdade e como a vida. Louvado seja o teu nome, porque nós andamos nesse caminho e um dia nós vamos estar, Senhor, no dia perfeito, contemplando o Senhor lá no céu. Louvado seja o Senhor. Amanhã, nós também, Pai, queremos colocar a saúde da Renata diante do teu altar. Te pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe a saúde dela, na autoridade do nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos deu para curar enfermidades, nós expulsamos todo o mal da vida dela, em nome de Jesus, e nós declaramos saúde na vida da Maria Nilza, da Renata, Senhor, do Glauco, da irmã Genir, do Isaías, e de todos que entrarem nessa live, porque o Senhor é o grande eu sou, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos para ter uma vida abundante, para que a nossa alegria se complete, em nome da vida da Cris também, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Nós vamos fazer
compartilhar a última declaração, a 7ª do livro de João, mas depois tem outras mais, né? Jesus tem vários nomes redentivos, o Senhor que nos sara, o Senhor Deus da provisão, o Senhor a nossa bandeira, o Deus da nossa guerra, e nós vamos compartilhando, e cada palavra que ela entre como rema na nossa vida, produzindo, né? Produzindo vida, produzindo paz, produzindo força, produzindo vitória em cada área, em nome de Jesus, amém? Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Ai, Jesus.